O Espírito Santo não é uma sensação, não é uma força, um sentimento. Ele é uma pessoa. Fala, meus amigos! No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Mas antes de falar sobre quem ele é, eu gostaria de pontuar rapidamente quem ele não é. Muitas das vezes nós reduzimos o Espírito Santo a apenas uma sensação que nós temos num culto de domingo. Às vezes nós reduzimos ele a algo que nós sentimos de alguma experiência que nós temos. E ele pode causar isso sim, e causa em muitos momentos, mas ele não se resume a isso. Ele é muito além disso. Está muito à frente, ele é muito maior do que isso, porque ele é Deus. E às vezes, nós, por tanto falar que ele é a terceira pessoa da Trindade, parece que a gente meio que classifica ele como se Deus Pai e Jesus, Deus Filho, fossem mais importantes do que ele, mas não é assim. Apesar de nas Escrituras citar eles três, não existe uma classificação como se um fosse mais importante do que o outro. Os três são importantes, os três têm a mesma relevância, a mesma importância e o mesmo poder. Eles agem de forma diferente. E por às vezes resumir dessa maneira o Espírito Santo, às vezes a gente olha de uma perspectiva totalmente errada. Porque quando nós enxergamos ele como ele realmente é, como as Escrituras nos dizem, nós conseguimos entender melhor e podemos ali nos submeter àquilo que ele nos direciona. Porque quando nós temos olhando por essa perspectiva de que ele é uma pessoa, e nós vamos ver aqui nesse vídeo características que mostram a personalidade dele, nós vemos que não é apenas se trata de algo no qual a gente sente apenas, mas é algo que nós vemos ali claramente, que ele fala com a gente, fala ao nosso espírito, que ele fala através da palavra, que ele fala de diversas outras maneiras. E para mostrar, para a gente falar aqui um pouco a respeito da personalidade do Espírito Santo, eu gostaria de citar pelo menos duas passagens aqui que mostram que ele é uma pessoa. A primeira delas está lá em Efésios, capítulo 4, verso 30, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós vemos aqui claramente que ele tem sentimentos como uma pessoa. E que nós, assim como instrui aqui, como Paulo instrui aos Efésios, aqui nessa carta que ele direcionou para eles, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que a gente deve tomar cuidado com ele, tomar cuidado das nossas decisões para que nós não venhamos entristecer a ele. Porque ele está em nós e nos guia, ele nos orienta e espera que nós possamos ali obedecer ele a todo instante. Outra característica aqui que mostra a personalidade do Espírito Santo está lá em Atos 8, 29, verso 29, que diz: e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Nós vemos aqui claramente que o Espírito Santo falou ao Espírito de Filipe e Filipe prontamente obedeceu a ele ali. Filipe foi ali direcionado a estar ali naquele local no qual o Espírito Santo diz para ele se aproximar da carruagem, e ele ali se deparou com um eunuco, no qual estava ali lendo a Bíblia numa passagem de Isaías, e ele teve a oportunidade ali de ser usado pelo Espírito Santo para explicar ali a Escritura, e aquele eunuco teve a vida transformada. Fato que mostra isso, que ele quis ali ser batizado ali num local próximo que eles estavam, e ele foi batizado, ele foi transformado. Então nós vemos claramente aqui que ele tem emoções, que o Espírito Santo tem emoções e que o Espírito Santo também fala com a gente. Aqui ele falou ao espírito do Filipe, mas ele não só fala ao nosso espírito, mas ele fala através da sua palavra também. Nós vemos em outra passagem que nos diz que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, homens ao longo da história escreveu a Bíblia, as Escrituras na qual nós temos em mãos, e que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever isso. E Deus fala com a gente através da sua palavra. Ele ministra o nosso coração através da sua palavra. Ele fala com a gente ao nosso espírito e ele usa pessoas também.
Aquele eunuco ali foi surpreendido por... Imagina, ele estava ali com a escritura, a parte da escritura do texto na mão, lendo, e logo aparece alguém ali que pôde ele explicar a dúvida que ele estava naquele momento. Só Deus podia fazer tudo aquilo que ele fez ali. E nós vemos Deus usando ali com maestria ali a vida de Filipe. Então nós vemos claramente essas duas características que mostram a personalidade do Espírito Santo, que mostram e deixa bem evidente que ele é uma pessoa e que ele fala com cada um de nós. E além dessa característica, essas duas que nós mencionamos, eu também vivenciei uma experiência, num tempo atrás que eu pude estar presente, num curso que eu fiz, foi numa determinada região, em outro estado no qual eu moro, e que nessa semana que eu fiquei lá, teve uma experiência que foi marcante, porque eu fui usado pelo Espírito Santo para orar por alguém num determinado momento. Eu não lembro com riquezas de detalhes, mas eu lembro apenas que eu obedeci e fui direcionado por ele. Não lembro nem as palavras que eu disse naquele momento. E eu lembro que eu compartilhei o nome dessa pessoa com quem o Espírito Santo me direcionou a fazer isso, é Henrique. Ele é do Paraná. E então, né, o tempo se passou, a gente ali finalizou aquele curso, e isso passou-se quase 2 anos depois. E no início desse ano agora, ele me envia uma mensagem compartilhando que aquilo que eu compartilhei com ele naquele tempo não tinha feito muito sentido para ele naquele momento. Mas tempos depois, tudo aquilo que tinha sido ministrado através da minha vida, na vida dele, agora ele está vivendo isso, se tornou real para ele. Tudo aquilo que foi ministrado pelo Espírito Santo através da minha vida, hoje ele vê que é real, apesar de na época não ter feito sentido. E ele me enviou um áudio esses dias atrás, no início desse ano, compartilhando isso e agradecendo. E na hora eu lembrei e fui muito grato a Deus por aquilo que ele fez, porque foi algo que naquele dia eu nem imaginei o quanto que isso poderia ali causar de influência, o quanto aquilo poderia ter impactado a vida dele, mas apenas busquei ele ser obediente àquilo que o Espírito Santo queria ministrar, queria falar na vida dele. Então nós vemos claramente as características ali pessoais do Espírito Santo. E eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra lá em João. Eu vou ler do verso 7 até o verso 14, que diz claramente, e aqui nessa passagem Jesus está falando sobre o envio do Espírito Santo. Se atentem bastante nessa passagem, que ela nos diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito vier da verdade, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então nós vemos aqui o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, e isso me chama muita atenção, porque, como nós sabemos, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ali, Jesus, naquela passagem, ele está dizendo para os seus discípulos que era melhor que ele fosse. Dá para parar para pensar nisso? O que pode ser melhor do que Jesus com a gente? Emmanuel, Deus conosco. O que pode ser melhor que Deus conosco, habitando em nosso meio? O que pode ser melhor que isso? E aí Jesus fala a respeito do envio do conselheiro, que é o Espírito Santo. E aí ele fala que ele viria, que o conselheiro viria, que nos guiaria a toda a verdade, e que não só apenas isso, mas que nós vemos ali que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uau, nós vemos o quão é fundamental, o quanto é vital o Espírito Santo para nós, o quanto nós necessitamos dele. O mesmo Espírito que habitou em Jesus enquanto aqui esteve, agora nós temos o privilégio de ter ele dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo e esse é um grande privilégio.
É um grande privilégio que temos. Então, quando nós olhamos pela perspectiva correta, nós vemos tamanha importância que ele tem. Nós vemos o quanto nós devemos valorizar, o quanto nós necessitamos depender completamente dele. E nós vemos aqui algumas características pessoais da persona dele, mas outras que nós podemos notar a respeito do qual diz da divindade dele, é atributos como onipresença, atributos como onipotência, onisciência. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, e a eternidade, ele é um espírito eterno, ele é Deus. Então, como Deus, nós devemos reverenciá-lo, como Deus, nós devemos temê-lo, como Deus, nós devemos mesmo nos submeter a Ele. E é um desafio porque, na maioria das vezes, vou dizer aqui quase que sempre, Ele nos direciona e nos guia segundo a sua vontade, e que é algo que vai sempre contra a nossa vontade. Nessa experiência com o Henrique, como eu contei aqui, e outras experiências que eu já vivenciei, em muitos momentos eu fico assim, poxa, mas será que eu preciso ir lá mesmo? Será que é isso? Será que eu não estou entendendo errado? Poxa, mas eu estou com vergonha de eu ir lá falar, mas o que eu vou falar quando eu chegar lá? Mas nós vemos que nós precisamos apenas nos submeter a Ele, apenas nos permitir ser guiados por Ele. Apenas nas situações, e aqui eu falei de uma situação específica, num culto, mas nas situações diárias, no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nós devemos totalmente, sempre, ser guiados e perguntar. O correto seria, no dia a dia nosso, ao invés de a gente montar a nossa agenda, a gente perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor vai fazer aqui hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje aqui? Qual é a vontade do Senhor para o dia de hoje? Nesse ambiente de trabalho que eu estou, qual é a sua vontade aqui? O Senhor quer que eu compartilhe alguma coisa com alguém aqui específico? O que o Senhor quer fazer aqui? Então nós precisamos sempre caminhar submissos à vontade do Espírito Santo, tendo sempre isso em mente, da importância e da relevância que ele tem, não reduzindo ele e tendo ele como menos importante. Pelo contrário, ele é muito importante, semelhante a Deus Pai e semelhante a Jesus. E que você possa sempre valorizar o Espírito Santo e caminhar em submissão a Ele, porque só assim nós venceremos, só assim nós faremos a vontade de Deus, porque nós mesmos não sabemos nem orar. A palavra diz claramente em Romanos que Ele é o nosso intercessor e que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos nem orar. Então nós precisamos depender do Espírito Santo para tudo, porque é Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele quem nos convence e nós precisamos dele sempre. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva aqui nesse canal e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até a próxima.